todos muito bem-vindos ao Pelo Estudo pela Fé. Eu sou a Sara Roman. Hoje eu estou com o Maxwell Freitas e com o Lucas Oliveira. Nós somos do perfil Pelo Estudo pela Fé e nós estamos fazendo esse vídeo, né, sobre os atributos de Cristo. Hoje nós estamos no 7º atributo, que é a humildade. Então é um atributo, eu sempre falo, né? A gente sempre acha que vai melhorar, mas aí às vezes vai piorando, né? Pai Celestial, Deus vai pedindo mais da gente, né? Então a humildade parece ser simples, mas ela não é tão simples assim, né? Ou não é tão fácil de seguir. Então a gente colocou, né? Quando a gente foi anunciar nossa live, a gente colocou o que é humildade, né? Um resuminho. A humildade é a disposição de nos submeter à vontade do Senhor. É dar a Ele a honra por tudo que for realizado. Isso inclui gratidão por suas bênçãos e reconhecimento de que você necessita constantemente de sua ajuda divina. A humildade não é um sinal de fraqueza, é um sinal de força espiritual. Então, ao longo dessa live, a gente vai conversar sobre a humildade e sobre como a gente pode melhorar, né, nesse atributo de Jesus Cristo e como a gente pode implantar, né, na nossa vida sem nos acharmos, como fala aqui, né, que nós estamos sendo que nós somos fracos por ser humildes, né, que nós não somos pessoas fortes porque estamos sendo humildes, ou que nós somos chacota, né? Às vezes a gente fala assim, você está sendo humilde, você está sendo bobo, né, idiota, né? A gente usa esses termos, né, porque você está aceitando. E a gente vai tentar né, mostrar, e na verdade Cristo mostrava isso pra gente em toda a sua vida, que não é esse o significado, né? Que a humildade não é a fraqueza, não é que nós somos idiotas, fracos ou coisas assim. Bem pelo contrário. Então, fiquem com a gente e nos falem, né? Continue falando de onde vocês são, que a gente gosta bastante de saber de quais os estados que vocês estão falando, né? Estão nos vendo. Então, Max ou Lucas, quem começa? Acho que o Max, porque o Lucas está mandando, né? Mandando avisando. Muito bom, então, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live nossa. Hoje o assunto é um atributo de Cristo, uma virtude, que é a humildade, né? E aqui a gente já de pronto já vai saindo dizendo que nenhum de nós somos imunes, né, à falta de humildade ou ao contrário dela, que é o orgulho, né? Mas, lógico, nós podemos aprender a maneira e o modelo correto. Cristo, ele é um modelo correto e o exemplo disso. E nós podemos aprender com isso e, então, perseguir, buscar agir conforme o Senhor pede que nós façamos sobre a humildade. A Sara, ela já começou dando uma introduçãozinha sobre a humildade, né? Então, existem alguns pontos aí muito interessantes que a gente precisa destacar. E um outro contraponto é que também é importante a gente saber o que não é humildade para a gente saber o que é humildade. E isso o próprio verbete lá de humildade vai nos ajudar. Eu estou só indo aqui diretamente na fonte para eu poder ler na íntegra, né? O computador aqui não está ajudando, mas a gente vai... Isso aqui, a gente está chegando lá. Então, ele fala que é algo que... o contrário do orgulho, né? Contraponto aí do que não é a humildade. Eu acho que a gente vai entrar bastante nesse tema daqui a pouco. Mas é interessante saber, então, que a humildade é o contrário do orgulho. Então, a gente também vai falar de orgulho hoje, né? Você que está nos assistindo agora, você que apareceu aí na live, fique com a gente, né? Você que não conhece o nosso canal, nosso perfil, né? Nós também temos um canal no YouTube. Fique com a gente que a gente tem bastante coisa para passar hoje para vocês, tá? A humildade é algo que a gente precisa sempre estar nos olhando
porque sob diversas maneiras e diversos momentos nós somos convidados a não ser humildes, né? A Sara falou alguns exemplos aí, mas, por exemplo, quando a gente acontece alguma coisa conosco em que a gente se sente ofendido, a tendência então é a gente retribuir na mesma moeda, ou quando a gente acha que a gente não está sendo reconhecido, então a gente vai lá e vai buscar demonstrar o quanto a gente precisa ser reconhecido, né? A falta de humildade, portanto, ela tem muito a ver com o tamanho de nosso orgulho, né? Com o tamanho de a importância que nós damos a nós mesmos, mas de uma maneira um pouco corrompida. Porque o Senhor quer que nós damos a importância e nos amemos, né? Possamos amar o seu próximo como a ti mesmo. Mas o orgulho, ele é a corrupção da maneira real de como nós devemos nos amar e nos dar certa importância, né? Acho que o Lucas já está posicionado aí. Eu vou passar a bola para ele, porque eu gostaria de entrar em outros assuntos antes da introdução, que eu acho que o Lucas vai trazer para nós aí. Lucas, está pronto aí? Wagner, seja bem-vindo. Wagner é também assíduo das nossas lives, do nosso perfil. Seja bem-vindo, Wagner. Pronto, estou pronto aí. Como é que vocês estão, pessoal? Obrigado pela presença de todos. Boa noite mais uma vez a Sara, boa noite ao Max, que ainda não tinha tido oportunidade. Estamos aí hoje, então, para humildemente falar da humildade. Ou tentar, certo? Vamos lá. Bom, o Max falou um pouquinho, acho que ele vai entrar sobre o assunto da questão do que é ou não humildade, ou do oposto do que seria a humildade, certo? Então, queria puxar outras coisas que a gente pode entender como a humildade, ok? Vamos lá, então. Eu estava lendo um discurso um pouquinho antigo, da Conferência Geral de outubro de 2003. São aí 20 anos quase, certo? O discurso ele chama O Poder da Humildade, do Richard C. Edley. Ele era primeiro conselheiro no Bispado Presidente. E é muito interessante esse discurso que ele dá a respeito do poder da humildade, para a gente entender um pouco o que ela é. Ele não vai entrar tanto exatamente no que é humildade, mas sim como a gente pode praticá-la. E aí, para isso, a Sara e o Max vão poder talvez falar um pouquinho mais sobre o que seria a humildade, ou eu mais na frente. E ele fala sobre como nós podemos aplicar a humildade, certo? Então, eu queria destacar aqui, primeiro um trecho, depois um parágrafo, em que ele vai falar um pouco sobre como a gente aplica essa humildade. Primeiro, o irmão Edley, né, que foi conselheiro na presidência do Bispado Presidente, ele fala sobre alguns irmãos da ala dele em que ele considerava heróis e que eles não eram reconhecidos assim, vamos dizer assim, geralmente na igreja. Pelo irmão Edley ser uma autoridade geral, ele tinha um certo reconhecimento, entre aspas. Ele era alguém um pouco mais conhecido que esses irmãos que ele cita. Mas é interessante que ele cita esses irmãos do quórum dele como heróis, humildes heróis, justamente porque eles passam por provações, por desafios, sem reclamar, sem resmungar ou se queixar de Deus sobre os desafios que ele passa. E muitas vezes isso acontece. A gente tem irmãos na nossa ala, no nosso ramo, na nossa estaca, onde quer que seja, que passam ali por desafios que às vezes a gente não faz nem ideia, e eles não abrem a boca para murmurar, ou para reclamar, ou por qualquer outra coisa. E isso é um sinal de humildade, porque passar por um desafio, se você reclamar, você está semelhante a Jesus Cristo. Tem aquela famosa escritura de Isaías, que fala que o Cordeiro de Deus ele passaria sem pestanejar, e seria levado sem reclamar das coisas. E quando a gente segue esse exemplo, esse é um sinal de humildade que a gente está dando para Deus. Normalmente, quando a gente tende a fazer reclamação, é porque a gente pensa que a nossa visão das coisas como deveriam ser é superior
do que os pensamentos e as ideias de Deus. E aí já é um pequeno sintoma do que seria o orgulho, quando a gente começa a pôr a culpa em Deus sobre certas coisas que a gente vai passando. Mas enfim, pensem então, talvez vocês conheçam aí, estejam assistindo o vídeo conosco, em pessoas na vida de vocês, na ala, na família, qualquer lugar que seja, que tem justamente esse perfil de passar pelos desafios sem murmurar, sem reclamar para Deus, tentando ali encontrar alegria no que é possível. Por que isso é importante? O que o irmão Egley diz é o seguinte: a força da igreja está nos milhões de membros humildes que se esforçam a cada dia para fazer a vontade do Salvador, dia após dia, um passo de cada vez. Entre eles estão pessoas instruídas nas melhores escolas, bem como os mais humildes que moram nas menores vilas das mais remotas áreas do mundo. Então, vejam, a força da igreja está justamente nos membros humildes, como ele diz aqui. Por quê? O membro humilde, o cristão humilde, ele vai passar pelos desafios justamente sem, vamos dizer assim, essa característica de Lamã, que era murmurar, certo? E isso traz para nós uma força enorme. Se a gente pegar nas escrituras, principalmente no livro de Mórmon, pelo que eu estou me lembrando mais agora, quantas vezes, fosse com Alma e Amaleque, ou os filhos de Mosias, ou o povo do rei Limbe, que foi, vamos dizer assim, castigado com uma certa justiça, no caso do povo de rei Limbe, e outros que passaram desafios na vida deles, e eles passaram sem fazer reclamação. A tal ponto, isso trazia poder a eles, a tal ponto de tocar o coração justamente daqueles que infligiam sofrimento na vida daquelas pessoas. Então, a humildade traz justamente esse poder de você tocar, às vezes, o coração de algumas pessoas, mesmo no sofrimento, pelo exemplo de Jesus Cristo. Você consegue trazer, às vezes, até aquele que está praticando uma maldade para o lado bom. Porque ele se toca, ele diz, peraí, essa pessoa está sofrendo, ela está passando por tantos desafios, assim, assado, e ela não reclama, ela não coloca a vontade dela sobre a vontade de Deus. Peraí, o que está acontecendo? Isso tem o poder, às vezes, de tocar muito o coração das pessoas, principalmente daquelas que, às vezes, estão com o coração muito duro. E aí, o trecho que eu queria ler agora, e comentar um pouquinho mais, diz o seguinte, ó. Ao pensar nesses membros, né, nesses membros que trazem o poder para a igreja de fato, fico admirado pelas duas qualidades que todos parecem ter. Então, vamos prestar atenção aqui nas duas qualidades do humilde aqui. Em primeiro lugar, independentemente de sua condição econômica ou social, só fazer um parênteses, às vezes a gente tende a pensar que pessoas que têm posses ou que nasceram ricas, elas não podem ser humildes. Isso não é verdade. Às vezes a gente faz uma associação lá de humildade com pobreza, mas nem sempre elas são palavras ali correlatas, tá? Existem pessoas abastadas que desenvolvem o atributo da humildade, ok? Sua humildade leva-os a ser submisso à vontade do Senhor. Então está aqui a primeira qualidade do humilde: tornar-se submisso à vontade do Senhor. Em segundo lugar, a despeito das dificuldades e provações da vida, eles conseguem manter um sentimento de gratidão pelas bênçãos de Deus e pelas virtudes da vida. A segunda qualidade, então, é ser grato. A humildade e a gratidão são verdadeiramente duas características gêmeas da felicidade. Olha que negócio legal, eu nunca tinha pensado nisso. Para a gente ser feliz, a gente precisa desenvolver a humildade e desenvolver essas duas qualidades da humildade que são gêmeas, como ele diz aqui, que é a gratidão e a submissão à vontade do Pai Celestial. Então, às vezes a gente pensa, poxa, por que eu não sou feliz na minha vida? Ou às vezes a gente conhece uma pessoa que tem tudo, mas ela não se sente feliz. Pode ser que essa felicidade ela não é encontrada justamente pela falta de gratidão e pela falta de submissão à vontade de Deus. Então, quando a gente tende a ser mais humilde nessa questão de ser manso e submisso, e sermos gratos, agradecer a Deus por todas as bênçãos que a gente tem, ou às vezes aquelas que a gente não consegue nem lembrar,
nós tendamos a ser mais felizes de verdade. Se eu pudesse deixar um convite, vamos dizer assim, Sara e Marcos, principalmente para aquelas pessoas que talvez estejam passando por momentos de tristeza, ou não estão se encontrando a felicidade na vida, tentem exercitar justamente essa parte da gratidão. Às vezes, não é que a gente não é grato, mas às vezes a gente precisa expressar para Deus essa gratidão. Eu tenho quase certeza que quando a gente começa a fazer isso, a gente vai encontrar a felicidade de uma forma mais plena na nossa vida. Então, se eu pudesse deixar, seriam esses dois convites aí. O Paulo Queiroz, ele fez algumas perguntas para a gente. Ele falou: qual o significado da palavra humildade? O que é humildade? Como posso identificar a diferença de humildade e algo parecido? Então, a gente tem significados parecidos, mas diferentes para o mundo e para quem é cristão, né? Para o mundo, o significado da palavra humildade é virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia e simplicidade. Esse é o significado na língua portuguesa, o que ser humilde, né? Para nós, né, que somos cristãos, o significado da palavra humilde eu falei lá no começo de novo. Eu falei no começo, mas eu vou repetir. Humildade. A humildade é a disposição de nos submeter à vontade do Senhor e de dar a Ele a honra por tudo que for realizado. Isso inclui gratidão, como o Lucas falou agora, por suas bênçãos e reconhecimento de que você necessita constantemente de sua ajuda divina. Humildade não é o sinal de fraqueza, é um sinal de força espiritual. Então, para o mundo, humildade seria, né, nós sermos mansos, né, nós sermos gratos, né, talvez a não uma divindade, né, a não Deus, mas grato àquilo que nós tivemos, né, a um trabalho e tal, só um sentimento de gratidão. Para nós, membros da igreja, para nós cristãos, a humildade significa que nós reconhecemos que nós somos pequenos ou que nós precisamos de Deus em tudo na nossa vida, que nós não nos bastamos, né? Como a gente ouve muito hoje em dia, né? Eu, e não importa o que os outros queiram, né? Isso não importa o que Deus, não importa o que meus pais, não importa o que o meu líder, não importa. Importa que eu quero, eu. E é o contrário a humildade, né? A humildade significa que eu sei que eu sou uma pessoa fraca, eu sei que eu sou uma pessoa que preciso de aperfeiçoamento, e eu sou humilde para reconhecer isso e reconhecer que eu preciso não só da minha família, dos meus amigos para me ajudar, mas eu preciso mais ainda de Deus para isso. Porque é Ele que vai me lapidar, é Ele que vai me ajudar, né? E Cristo, se a gente for olhar em todos os seus 33 anos, né? Ele foi uma pessoa extremamente humilde. Ele nunca falou, eu sou o príncipe, eu sou eu. Ele falava, eu não, Deus, eu estou aqui pelo meu pai. Tudo que meu pai pedir, eu vou fazer. E eu estou aqui por ele. E ele foi humilde em aceitar tudo, porque ele sabia que ele podia confiar no Pai Celestial, né, no pai dele, no nosso pai. E que ele tinha que aprender com Deus, que Deus ia ensiná-lo também, que o Pai ia ensiná-lo como vai ensinar nós. E qual é a diferença de Satanás? Ele é o contrário, ele diz, eu sou Deus, não, meu Pai não, eu quero a glória para mim, né, eu quero as benesses para mim. Ele ensina a gente a ser como ele, né, é tudo para mim, o que importa é os meus sentimentos, o que importa é o que eu quero, o importa é eu ser feliz do jeito que eu quero. Então, uma divisão entre o cristianismo, né, e o mundo, né, a humildade do mundo e a humildade do cristianismo, o nosso significado de que nós temos que ser humildes em confiar em Deus e em pedir ajuda para Ele em todas as coisas da nossa vida. Muito bom, Sara. Eu acho que eu também posso ajudar aí nas respostas. Vamos lá. Se ele ainda estiver conosco aqui, vou tentar dar uma resposta. Mas você lendo lá o que está lá nos dizer sobre a humildade, né? Tem uma palavrazinha muito interessante ali que é a disposição, né? É a disposição de se submeter à vontade do Senhor.
A disposição, ela é uma junção, né, do desejo mais a vontade. Então, eu tenho um desejo de me submeter e aí eu uso a minha vontade, ou seja, a minha escolha de realmente me submeter à vontade do Senhor. E como você tem falado aí, Sara, até na oração do Pai Nosso, né, seja feita a sua vontade, né? Ou a humildade é esse convite que nos impulsiona, então, a negarmos a nós mesmos e a submeter à vontade de Deus, né? É como a gente vê lá em Mosias 3,19, que vai falar sobre nós negarmos, então, o homem natural e submetemos à vontade do Senhor. O Paulo, estou aqui, obrigado pelas respostas. Opa, Paulo. E ainda vou continuar, tá? Só pegando o gancho do que a Sara falou aí para nós. Ó, o Cicerão aí. Boa noite, Cícero. Isso inclui gratidão por suas bênçãos, que foi um pouco do que o Lucas já trouxe para nós, e o reconhecimento de que você necessita constantemente da ajuda de Deus. Então, sempre aquela posição de que você não é autossuficiente por completo, né? Você necessita, então, da ajuda de Deus para te completar, né? Nós, por nós mesmos, somos incompletos e precisamos reconhecer isso, né? É interessante aquela passagem onde Moisés, lá na Pérola do Grande Valor, né? Nós vemos lá no livro de Moisés, onde ele tem aquela experiência com Deus, depois ele tem a experiência com o inimigo, e aí depois ele fala, né? A escritura mais ou menos vai falar assim, que ele falou: eu percebi que eu nada era, né? De tão pequeno que a gente é perante Deus. Então ele foi convidado à humildade, de reconhecer a insignificância dele, mas ao mesmo tempo a importância dele. A insignificância na questão de comparação e de que ele deve tudo a Deus, mas ao mesmo tempo a importância porque mesmo ele sendo assim, Deus estava com ele, por ele, ajudando ele, fortalecendo ele, protegendo ele, e assim é com todos nós, né? Ainda que na continuação, quando você confia humildemente no Senhor e reconhece seu poder e sua misericórdia, você tem a certeza que os mandamentos dele são para o seu bem. Então, é o você aceitar a vontade de Deus na sua plenitude, né? Ou seja, aceitar guardar os seus mandamentos. Hoje nós somos convidados pelo mundo, como a Sara colocou aí, falando, né? O mundo nos coloca sempre como os deuses de nós mesmos, né? Hoje nós somos os nossos próprios deuses, somos os nossos próprios criadores, né? A criatura está tomando parte do Criador. Então, eu faço meu próprio destino, eu me governo, eu sei o que é melhor para mim, eu sei o que é verdade, o que é mentira, a minha verdade é diferente da de todo mundo e o que importa é o que eu sei. Então, isso claramente é o orgulho, né? A implantação total do subjetivismo seu, impactando toda a realidade e a vontade de Deus, né? Então, não importa o que Deus quer, importa o que eu quero, que foi um pouco da Sara falou pra gente, né? Então, a humildade vai sempre convidar a nós mesmos a negar o eu, né? Ainda respondendo a pergunta, então, é do Paulo, né? Uma das origens da palavra humildade é a palavra humilis, que é do latim. Essa palavra humilis, ela nasce ali em Roma pela questão de nomenclaturas que eles davam ao solo. Então, ou chão, né? Enfim. Chamavam de solo e tem umas outras variantes, né? Mas humilis também era uma maneira de chamar o chão, ou o solo, ou até o barro, né? O barro que fica do chão. Então, é uma palavra também que está junto com uma palavra chamada humus, né? Que também vai ter essas derivações de solo, terra, aquilo que é pisado. Então, o mundo hoje não aceita muito bem não valor aos humildes. E aí a gente entende por que não é dado o valor a próprio Jesus Cristo. Por que o mundo não dá valor a Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo era humilde. E por que ele era humilde? Porque ele não estava se autoproclamando no sentido de que ele era o maioral de todas as situações, mas apesar dele se proclamar o Messias, o Salvador, há muita humildade nele, há muita misericórdia e uma série de outros fatores que não o impõem como uma pessoa altamente orgulhosa. Então, hoje,
a gente está cheio de coaching, cheio de influencers e cheio de pessoas com vidas perfeitas. E isso é muito chamativo aos olhos. Né? Muito chamativo aos olhos. E o Lucas trouxe para nós agora há pouco sobre uma questão que é poucas vezes, ou nenhuma das vezes, nós olhamos para aquelas pessoas mais humildes. Né? E do que eu estou falando de mais humilde? Eu não estou falando de classe social, não. Eu estou falando de um comportamento, um jeito de ser, uma disposição de aceitar a vontade do Senhor, de ser manso, de ser grato com as coisas que acontecem, de aceitar a vontade do Senhor e de viver uma vida dedicada, mas uma vida sem aluarde, sem espalhafateza, né? Hoje a gente vive na cultura do exibicionismo. Né? A vida do Instagram, a vida do Facebook, a vida dos stories, né? Tudo é uma vida de exibição. E nada está de errado, às vezes, né, em compartilhar essas coisas. Depende muito de como você está compartilhando o seu sentimento, o para que você está fazendo aquilo. Né? Então, uma pessoa humilde, ela está pouco preocupada com os outros e mais preocupada com Deus. Né? Tem um discurso que 70 deu uma vez, e o nome do discurso é humildade. Né? Ele fala algumas palavras aqui muito interessantes mesmo sobre a humildade. E aqui a gente pode pegar, então, que a humildade é uma disposição de comportamento, é uma maneira de agir, é uma maneira de perceber as coisas e agir diferente. Né? Ele diz assim, ó, ser humilde não significa ser quieto, ou triste, ou fraco, ou fechado. Cristo era humilde, mais humilde de todos, no entanto, nunca foi fraco ou triste. Uma pessoa humilde ama servir e não precisa que ninguém veja, não necessita de reconhecimento para ser feliz. O fato de estar servindo a Deus é suficiente para deixá-la feliz. Já tem o seu galardão somente fazendo as coisas certas. Humildade é a capacidade de fazer o bem sem ser visto. É a capacidade de continuar fazendo as coisas certas constantemente, sem precisar que ninguém seja... Aliás, desculpa. Precisar que ninguém esteja olhando. A atitude certa é: só quero ser obediente, não me importo com a glória dos homens, que é o famoso GH, né? Em ser reconhecido para ser um líder. Não preciso ser a pessoa mais importante, não preciso de elogios dos outros. Né? Hoje nós vivemos muito na cultuação do status, ou do cargo, ou do ter as coisas, né? Ah, o iPhone novo que saiu, eu preciso ter, eu vou ter, eu tenho. Você viu, eu tenho aqui, eu comprei. É o cargo que eu preciso, que eu quero. Então, vive-se uma disputa de status, né? Seja ele intelectual, social, financeiro, ou de posses, né? E a humildade nada tem a ver com isso. Lógico, aqui a gente também não está falando de voto de pobreza, não só no voto de pobreza financeira, ou de você, no voto de pobreza de não alcançar novos ares profissionais, ou ter ambição sobre alcançar novos patamares intelectual, financeiro, profissional, enfim. Mas é a questão de como você vai colocar isso para chamar a atenção. Né? O humilde, ele não chama a atenção. Quando ele chama a atenção através das virtudes, e não pelas posses ou coisas que ele tenha. Ele não quer ser atraído com os olhos ou pela superficialidade daquilo que possa atrair a atenção dos outros, no sentido de eu quero ter, eu quero, enfim, eu quero fazer igual. Mas o humilde, ele leva uma luz que vai mostrar o que a gente querer ser, né? No sentido de melhorar. Ele fala assim, ó, um missionário humilde, tendo dificuldades, vai permanecer firme, obediente, sabendo que um dia verá os resultados do seu trabalho. Ele não precisa dos resultados para mostrar. Nós hoje ficamos muito frustrados quando nós não somos reconhecidos. Temos uma angústia por ser reconhecido. Oi, coloque o canal na plataforma Rumble. É uma boa ideia, viu? A gente pode colocar no Rumble também, né? Valeu a dica aí, Paulo.
Eu até perdi o fio da meada aqui, mas bora lá. E sim, eu estava falando sobre que a gente tem uma certa frustração quando a gente não é reconhecido, né? Olha, o ideal realmente era que nós todos fôssemos reconhecidos em tudo que fazemos, em tudo que nós somos bons, em tudo que nós nos esforçamos, mas há um vigor, há uma maturidade emocional e espiritual que é exigida para que nós precisamos nos desvencilhar disso. Porque então, se nós somos motivados só pelos afagos, pelos parabéns e pelos bater de palmas quando nós fazemos o que é certo, então esse combustível ele não pode ser autossustentável. Nós não vamos ter ele sempre, né? Então nós precisamos ter o combustível correto. E o combustível correto é a humildade, para nós continuarmos a fazer mesmo quando não estamos vendo ninguém. O Lucas estava falando sobre os humildes irmãozinhos, né? Tem um filme, que aí eu até indico aqui a todos que estão nos assistindo hoje, que chama-se Silêncio. Esse é o nome do filme, que vem através de um livro, né? O livro tem o mesmo nome, Silêncio. E é a história da conversão e perseguição dos cristãos no Japão, no século XVI, eu não lembro agora certinho a data, mas é bem antigo, né? Foi bem na questão do Japão Império, lá, naquele momento. E o que acontece? Houve uma conversão gigantesca lá, 30 mil japoneses se converteram. Então o governo japonês começou a perseguir e matar os cristãos. E aí o relato dos padres jesuítas que foram para lá, e o livro é baseado nesses relatos, mostram quão humildes eram os camponeses japoneses, o como eles se entregavam à fé, apesar de viver na miséria, apesar de seus parentes estarem morrendo e até eles mesmos poderem ser torturados e mortos, eles se dedicavam plenamente a se confessar, a rezar, enfim, seguir o Senhor da maneira que eles foram ensinados, porque eles acreditavam em Deus e que Jesus Cristo tinha morrido pelos pecados deles. E eles pouco ou nada se importavam com os homens ou com o que poderia acontecer com eles. Então, o tamanho da humildade deles era um grande exemplo, né? E nós precisamos tomar isso para nós, né? Desses humildes. Nas Escrituras, né, estamos cheios de relatos desses humildes que foram até o Senhor, né? E o Senhor foi lá e, de bom coração, curou essas pessoas, porque elas eram humildes, puras de coração, e elas queriam algo que não era para mostrar para os outros, né? Mas algo para mostrar para Deus. Então a humildade é algo que nós precisamos trabalhar muito e exercer muito, porque ela é um convite a aceitar Deus em nossa vida, aceitar Deus e as coisas que Ele faz por nós, sejam elas boas ou mas né, no sentido de que Ele vai permitir que coisas ruins, infelizmente, aconteçam conosco, mas Ele vai estar ao nosso lado. No final das contas, a humildade é permitir que nós possamos desfrutar plenamente do plano de salvação. A humildade, eu acredito que ela também seja um escudo para nós, à medida que nós vamos desenvolvendo os outros atributos de Cristo, certo? A gente comentou alguns domingos atrás, por exemplo, sobre o atributo do conhecimento. E é justamente a falta da humildade ou orgulho que pode fazer com que a gente caia quando a gente desenvolve o atributo do conhecimento. Por quê? Se nós não formos humildes, e consequentemente sábios para evitar essas coisas, a tendência para algumas pessoas é que quanto mais conhecimento ela desenvolva, ou mesmo outros atributos, quanto mais se ela não controlar o orgulho, é uma pedra de tropeço para ela. Por quê? O orgulhoso ele tem esse sentimento de querer não só ser, muitas vezes, mas principalmente parecer com outras pessoas. Certo? Então, muitas vezes, quando a gente desenvolve algum atributo, no caso que eu estou usando o conhecimento que pode ali casar um pouco melhor com o exemplo que eu quero dar, às vezes a pessoa é cheia de conhecimento, mas falta humildade, e para ela é mais importante ser o rosto, parecer com todo aquele conhecimento
ela tem do que ser humilde e cumprir, às vezes, ali uma tarefa dela de simplesmente só passar um conhecimento para uma outra pessoa. Então, a humildade ela acaba sendo esse escudo que nós precisamos ter quando a gente está desenvolvendo alguns dos outros atributos ou outras virtudes, ou desenvolvendo outros talentos que a gente pode aqui nessa terra, certo? Eu quero usar só os próximos minutos para fazer um último comentário meu, que eu vou precisar dar uma saída para resolver uma questão. Mas eu quero voltar aqui primeiro no pregar no Evangelho, certo? Quando a gente estava falando sobre a humildade, lá ele tem um único parágrafo em que ele vai falar justamente do orgulho, sendo o oposto da humildade. E na última linha, o pregar no Evangelho diz o seguinte: o orgulho geralmente resulta em raiva ou ódio, e é uma grande pedra de tropeço. Quando eu estava lendo o discurso lá do conselheiro no bispado do presidente, ele mencionou ali que a chave para a felicidade é nós desenvolvermos a humildade e a gratidão. E veja que interessante, vamos dizer assim, a antítese, né, ou a felicidade deturpada, que seria esse ódio, essa raiva, é justamente quando nós não nos submetemos à vontade de Deus, ou seja, nós achamos que o nosso braço ele é mais poderoso que o de Deus, certo? E nós nos tornamos, então, orgulhosos. Nós achamos que... ou melhor, desculpe, nós não somos gratos a Deus ou aquelas pessoas que às vezes estão ali para nos ajudar. Então, reparem que existe, vamos dizer aqui, como se você estivesse olhando no espelho, como se fosse aqui a versão deturpada da felicidade, não só essa tristeza, mas esse ódio, certo? Ou essa raiva, que é produzida quando nós não somos gratos e quando a gente pensa que o nosso braço é mais poderoso que o de Deus. Ou seja, eu vou resolver todos os meus problemas, eu faço e resolvo, eu no meu chamado não preciso de inspiração, eu tenho as minhas ideias aqui, vou lá e faço. Então vejam, uma pessoa assim dificilmente também vai ser feliz. E aqui não está se falando de tristeza em si, certo? Óbvio que ela existe, mas ela está sendo retratada como raiva ou ódio. Então, é algo que faz a gente parar para pensar sobre essas relações entre a humildade e o que ela pode nos trazer, que no caso aqui é a felicidade. Quando nós somos orgulhosos, ela vai nos levar justamente por uma tristeza que vai ser embasada na raiva ou no ódio. Eu queria aqui voltar, eu sei que eu vou estar sendo repetitivo, já que na semana passada eu fiz isso também. Eu queria voltar aqui um trecho da Divina Comédia do Dante, já que a gente está falando agora não só sobre a humildade, mas sobre o orgulho. Quando a gente lê ali a Divina Comédia, ele vai usar muito mais a palavra soberba, né, e não orgulho, embora elas sejam correlatas, né? O que seria então a soberba? Ela é sinônimo do orgulho, mas eu diria que a soberba ela tem um acréscimo, vamos dizer assim, da altivez, tá certo? Você é uma pessoa orgulhosa, mas você é altiva, você quer se impor sobre as outras pessoas, seja porque você ganha mais dinheiro, seja porque você tem um cargo preeminente na igreja ou na sociedade, seja porque você tem fama, enfim, não importa. O soberbo, além dele ter o orgulho, ele tem essa altivez de querer estar sobre as outras pessoas, ok? E na Divina Comédia, quando o Dante chega lá no purgatório com o Virgílio, o primeiro, vamos dizer assim, a primeira fase, o primeiro círculo do purgatório é justamente o dos soberbos. É uma inversão daquilo que está no inferno, que ele tinha acabado de passar, em que os soberbos estavam mais lá profundos, certo? E ele coloca ali, então, o contrário justamente porque que a soberba, o orgulho, talvez fosse ali o pior pecado para ser desenvolvido pelas pessoas. Eu fico imaginando o porquê disso, que é justamente que o orgulho nos afasta de Deus de uma tal forma, mas de uma tal forma que talvez nenhum outro vício nos afaste tanto quanto a soberba e o orgulho. Por quê? Se você quebra a lei da castidade, se você vamos dizer assim, talvez invejoso, ou se você desenvolve algum outro vício, desses outros que a gente pode estar falando aqui do
retratados pelo Dante, nenhum deles tem a malícia da soberba e do orgulho de dizer que eu posso sair da lama com as minhas próprias forças. Quando a gente peca nesses outros pecados, nesses outros vícios, ainda a gente tem ali vamos dizer assim, um fio de esperança de que é o quê? Deus me salva, me tira desse abismo, me tira desse mar de lama. Só que quando a gente tem o orgulho, nem isso a gente tem. Então, talvez ele seja um dos piores, ou o pior pecado retratado ali por Dante, justamente porque, como diz lá no Velho Testamento, é aquele povo de dura cerviz, não abaixa a cabeça para Deus, nem mesmo para Deus. E é interessante que quando Dante chega nesse primeiro círculo do purgatório, que está lá os soberbos e os orgulhosos, qual que é a forma que eles estão ali pagando pelos pecados dele? O Dante, ele olha e vê que eles primeiros eles estão em trapos, umas roupas bem gastas, bem consumidas, ou seja, em trapos mesmo, porque às vezes o altivo, né, o soberbo, o orgulhoso, ele quer se impor pelos bens que ele tem, ou qualquer... às vezes nem que ele tem, mas que ele quer parecer que tenha, né? Não precisa nem ter, é só parecer. Então, já tornando eles ali numa posição de humildade, aí já fazendo relação da humildade um pouco mais relacionada à pobreza. Mas o principal castigo é que, além deles estarem nesses trapos, eles carregam pedras bem grandes e pesadas aqui vamos dizer assim, nas costas e no dorso, né, perto ali na nuca, de um lado para o outro. Isso tem um simbolismo muito forte da questão da dura serviço que eu comentei. O orgulhoso, ali no caso retratado por Dante, ele precisava aprender a abaixar a cabeça para Deus, para quem é maior do que ele. E nós, quando nós somos orgulhosos, nós precisamos fazer justamente isso. Aprender a abaixar a cabeça, às vezes dar o braço a torcer, dizer que a gente está errado nisso ou naquilo, mas principalmente abaixar a cabeça para Deus e mostrar, eu estou agora numa posição de humildade. Então as almas que estavam lá penando no purgatório que o Dante viu, elas precisavam ser forçadas, vamos dizer assim, com aquela pedra, né, que poderia simbolizar os próprios pecados deles, mas os desafios, as dores, as questões que o orgulhoso passa de confessar que talvez ele não seja tudo aquilo, para aprender a baixar a cabeça perante Deus. E nós, quando somos humildes, justamente é uma das qualidades do humilde que fala no Guia de Estudo das Escrituras, ou no Pregar no Evangelho, que é o quê? Submeter-nos à vontade de Deus, igual a gente comentou um pouquinho mais cedo. Ou seja, você abaixar a tua cabeça, a tua vontade perante Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado se na nossa vida nós talvez não estamos querendo nos submeter a Deus, abaixar a cabeça perante Ele, reverenciá-lo, porque Ele é maior do que nós não somos nada perante Deus, é um grave sinal de que nós estamos ali entrando no caminho da soberba e do orgulho. E como disse ali o Pregar no Evangelho, qual que é a consequência, diferente da gratidão, da humildade, que vai trazer a felicidade? A soberba e o orgulho vão nos levar a ódio e raiva. E isso se torna um ciclo vicioso. Porque quanto mais raiva e ódio eu vou sentindo, mais orgulho eu vou inflamando dentro de mim. Não, eu não preciso mesmo de Deus. Não, eu mesmo resolvo. E aquela pedra que vai ter que carregar aqui atrás, ela vai se tornando mais e mais pesada. E é justamente ao contrário quando Dante ele ascende no paraíso, para fazer a última relação, tá? E quando ele encontra lá alguns dos humildes, no grau ali mais baixo, vamos dizer assim, do paraíso, como Dante ele fala, ele pergunta para algumas daquelas almas, mas vocês não gostariam de estar mais próximos, né, de Deus, lá nos círculos mais altos do paraíso? E aquelas almas humildes, o que ela responde, Sara e Márcio? Ela, não, nós queremos estar aqui porque a vontade de Deus é que nós estamos aqui. Tem um motivo para eles estarem lá naquele círculo do paraíso. Não vou entrar nesse mérito agora. Mas eles falam, nossa vontade é estarmos aqui porque a vontade de Deus é que nós estejamos aqui. Então a humildade é justamente essa. Não importa o que Deus tem reservado para nós.
Se essa é a vontade dele para nós, tem que ser a minha vontade. Esse é um sinal enorme de humildade verdadeira, de ser submisso à vontade de Deus. Então, fazendo essa lembrança aí da Divina Comédia de Dante, eu quero encerrar minha participação de hoje. Desejo um restante de vídeo, de transmissão para vocês muito boa. Eu vou precisar me ausentar e um grande abraço para o pessoal que está assistindo, especialmente aí para os meus companheiros Sara e Max. Até mais. Obrigado, Lucas. A Dina Rocha, ela falou, eu me atreveria a dizer que a melhor definição para humildade neste momento é dedicação amorosa. E neste momento a humildade tem 3 nomes. Sara, Lucas e Maxwell. Desculpa se errei algum nome. Lindos demais. Muito obrigada, Dina. Até fico emocionada. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Acho que vocês, como falo, vocês são nosso combustível, né? O Paulo, ele falou, então, um atributo pode suprimir a humildade? Não entendi, não sei se o Max entendeu. Então, um atributo pode suprimir a humildade? Deixa eu ver se tem... Ok. O Lucas estava falando, né, sobre... A gente estava falando sobre a humildade, e uma das coisas que a gente sempre ouve, eu sempre ouvo nos discursos das conferências, né, e nas escrituras também tem que Cristo fala para nós sermos humildes como crianças, né, como criancinhas. A gente fica falando assim, por que a gente tem que ser humilde como criancinhas, né? Para quem tem filhos, a bebezinha do Max ainda é pequenininha, ainda não tem esses... Mas ela vai ter daqui a pouquinho essas reações. Mas normalmente quando a gente tem criança, né, e a gente briga com ela porque ela fez algo de errado, ela fica um pouco triste ou brava, mas não dura 5 minutos, ela vem pedir desculpa e admite que errou, né? Ou quando uma criança ou um amigo briga com outro, né? Eles brigam, daqui 2 minutos já estão brincando de novo e já esqueceram o que aconteceu, né? Mesmo que tenha sido, né? Já esqueceram. Então, quando Cristo, né, e os líderes da igreja, os apóstolos sempre falam, as líderes mulheres também, elas sempre falam isso, principalmente as da primária, que nós devemos ser que nem criancinhas, né, humildes. Talvez as crianças não tenham tanto esse discernimento, né, de avaliar que aquilo que elas fizeram foi tão errado, ou elas ainda não têm aquele sentimento de mágoa, né, de tristeza, de rancor que a gente desenvolve conforme a gente vai ficando mais velho, mais maduro, né? A gente vai criando esse sentimento, mas elas são os exemplos, né? Meus filhos, minhas filhas, até meu filho de 3 anos, ele chega e diz, sorry, desculpa, mamãe, eu não vou fazer de novo. Ele vai lá, abraça, né? Abraça as irmãs dele, quando ele sabe que ele tá com alguma coisa errada. E por que a gente não pode ser como as criancinhas, né? Porque a gente tem no meio o orgulho, né? Que as crianças não têm isso. Elas ainda não desenvolveram isso nelas, né? Elas não têm um orgulho, elas não têm esse sentimento. E a gente, adultos, né? Temos o orgulho. Eu não vou me rebaixar, eu não vou me humilhar, eu não vou abrir mão de eu estar certo, né? E isso acontece muito na sociedade hoje em dia. Eu vi um vídeo que eu fiquei muito assustada, de uma menina que falava assim, quem Deus acha que é para dizer que ele é o maioral? Ela usou esses termos e eu fiquei, quem é a mãe dessa menina que nunca ensinou? E quem é Deus? Imagina que eu vou me humilhar para ele, que eu vou dizer, por favor, Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, né? E essa menina me deixou chocada no sentido, será que muitos jovens pensam como ela? Será que tem muita gente lá fora que pensa como ela, que acha que está sendo se humilhando, que não pode se humilhar a Deus porque eu sou maior do que ele, porque eu sou melhor do que ele, ou porque eu nem acredito nele, então nem tô aí, né? Mas como que ela teve esse sentimento de dizer quem é ele para dizer isso, né? A minha vontade era chegar e pular no vídeo e dizer quem é ele? Eu que criou tudo, eu que te criou, querida. Ele é, né?
Isso reflete muito também quando a gente também fala dos nossos pais. A gente sabe que os nossos pais não são perfeitos, que nós tem muitos defeitos, como eu também tenho com meus filhos. Mas eles são eles que nos criaram, né? E nem que a gente tenha a gratidão, né, e a humildade de entender que foi ele, que através deles que nós viemos para essa terra. E a mesma coisa com Deus, né? A gente só está aqui porque ele nos permitiu estar aqui. Porque ele é o nosso pai, né? E ele sabe de tudo. Então, não é fácil a gente ser humilde. Eu concordo, quem me falar isso, eu concordo plenamente contigo, assino embaixo. É muito difícil, porque ainda mais quando a gente sabe sobre um assunto e as pessoas começam né, a nos cogitar e a gente está falando as coisas certas e a pessoa continua e ela assim, né? É difícil de ser humilde. É difícil de tu conseguir parar aquele sentimento, né? Porque aí, quantas vezes a gente vê os carteiraços, as pessoas dizerem, eu sou doutor PhD, não sei o quê, então fique quieto, né? Isso não é humildade, né? Isso é jogar na cara algum diploma para tentar né, estancar o que a pessoa está falando. Mas a sociedade Satanás está usando isso muito hoje em dia com a gente, usando o orgulho em vez da humildade para nos dominar, né? E isso vem através, quando a gente fala sobre riquezas, e isso vem através, às vezes, muito da riqueza, né? Eu sou rico, eu tenho dinheiro, eu posso tudo, então eu não preciso me humilhar, eu não preciso não acredito em Deus, eu consigo através de mim, e só por mim, né? E era isso. Então, quando falam, né, fala que é mais fácil entrar um camelo numa agulha, né, num furo de uma agulha, que na verdade era um monumento, né, é como entra em Jerusalém, do que os humildes, né, do que os pobres, nesse sentido, né, no sentido de que às vezes o dinheiro nos traz uma arrogância, mas eu conheço muitas pessoas muito ricas mesmo, que são muito humildes e que tu nem sabe que elas têm todo esse dinheiro, que elas são muito humildes. Mas conheço muitas pessoas pobres que são muito orgulhosas e que não são humildes, né? Então, a humildade não está ligada ao dinheiro, né? Ela pode ser super valorizada conforme o dinheiro que a gente tem, mas ela não é ligada ao dinheiro, né? Ela é ligada a outras coisas, não só ao dinheiro. Pessoal, uma coisa importante, né? O humilde, ele dá valor e repara nas coisas mais simples. Né? E você vê que a beleza das coisas realmente está nas coisas mais simples. Deus criou, né, todas as coisas. Né? O simples, né, beija-flor indo ali numa flor, né? É algo tão simples, é uma coisa tão pequena. Mas é algo muito bonito de se ver, aquece o coração, chama a nossa atenção. A humildade está ligado com as coisas mais simples, né? Quem já teve filho, quem tem, quem vai ter, vai ver que cada coisa pequenininha que o filho faz é algo extraordinário, que traz uma alegria. O não humilde, ele não tende a reconhecer a simplicidade das coisas. Por quê? Porque precisa ser coisas grandiosas para chamar a atenção, para entreter, ou para que possa ser importante. Nós vivemos nesse momento em que ser importante conota algo grandioso. Entre coisas pequenas e simples, às vezes não. Eu estava refletindo esses dias, né, sobre o potencial do que as pessoas estão se dedicando para as suas coisas, né? Para malhar, para fazer um esporte, nada tem de ruim nisso por si mesmo, né? O cara que vai lá malhar para ser fisiculturista, um esportista que vai lá se dedicar para o seu esporte e no final das contas chega ali depois de fazer muitos sacrifícios à sua meta, ao seu objetivo, aquilo que era necessário. Mas às vezes nós somos convidados a só achar que isso realmente é importante e não que às vezes, por exemplo, uma noite mal dormida, ou às vezes nem dormida pela mamãe e o pai que estão cuidando do seu filho, é uma coisa não importante. Né? Por exemplo, vale mais a pena ir para uma manifestação, pegar chuva na manifestação,
do que às vezes ter um jantar com a família com alegria, né? Ali onde todos estão brincando e desfrutando ali de um sentimento bom, um espírito bom dentro do jantar numa família. Então, as coisas elas estão muito deturpadas, porque, voltando, a gente tornou, a gente conotou que o importante é aquilo que é grande, e não é bem assim, né? A gente sabe que pelas escrituras que por coisas pequenas e simples, grandes são realizadas, né? Então a gente está invertendo, o mundo está invertendo essas coisas, e às vezes nós somos convidados a acreditar nisso. Ah, eu tenho que fazer uma coisa grandiosa, eu tenho que acontecer uma coisa grandiosa, eu preciso... E às vezes nas nossas pequenas coisas a gente começa a desvalorizar as pequenas coisas importantes que nós já fazemos. Como, por exemplo, orar todos os dias, jejuar pelo menos aos meses, ir para a igreja, aquela ajuda que você fez ao irmãozinho, ou irmãzinha, aquela palavra amiga que você deu, as coisas mais simples, elas precisam... lógico, elas não precisam ser destacadas no sentido da gente, né, ficar demonstrando para todos e para tudo, mas para a gente entender que essas coisas são realmente importantes, né? Que a gente não caia nessa versão de valores que o mundo está conspirando contra nós. Eu queria... Alguém comentou alguma coisa aqui para trás? Deixa eu ver. Carla Regina. É válido sermos humildes, mesmo quando não temos vontade de ser? Sim, né? O exercício da virtude ou do atributo de Cristo é a gente exercer a vontade, mesmo que isso seja contra a nossa vontade. É aí que realmente nós estamos exercendo as virtudes. Porque o homem natural vai convidar a gente a fazer tudo de errado, né? A não ser humilde, a ser orgulhoso, a não ser paciente, né? A não ser obediente, enfim, a ser ignorante e tudo mais. Então a gente tem uma vontade natural que a gente tem que lutar. Então, tornar o Senhor de nós mesmos é lutar contra essas vontades de nós mesmos, né? Nossas próprias paixões. Então, sim, é válido ser humilde mesmo quando você não tem a vontade de ser. Então, a gente tem um modelo correto, a gente é convidado, às vezes, por N situações, a não fazer da maneira correta, mas a gente, não, eu vou fazer. Então, é a vontade do ser mais importante, mais forte do que o teu impulso ou a tua reação de não querer fazer o certo, né? É aquilo mais racional. Então, a gente está lidando aqui com o racional. Tinha uma pergunta lá para trás sobre a questão de suprimir, né? Acho que foi o Paulo, né? Então, o atributo pode suprimir a humildade? Paulo, no pregar meu evangelho aqui, a gente vai vendo que eu entendo que há uma hierarquia, né? O primeiro atributo nos dado lá é fé. Depois ele vai falar da caridade. Depois ele vai falar da esperança. Esses três atributos na teologia são conhecidos como tributos teologais, né? Ou virtudes teologais, que são as virtudes para você se aproximar de Deus. Tanto é que é isso que Moroni vai falar lá no capítulo 7 de Moroni, né? Ele vai falar que sem fé, caridade e esperança o homem não pode se aproximar de Deus. Isso ele deixa bem claro, que são as virtudes teologais. Então essas três primeiras, né? Fé, caridade e esperança. Depois ele vai dando outras virtudes aqui, né? Então depois de fé, caridade e esperança, ele dá a própria virtude como um atributo, né? Que é a questão da retidão, da obediência no sentido de você ser justo, digno, né? E aí ele vai conhecimento e vai traçando aqui. Aí depois paciência, foi o atributo que a gente falou semana passada. E aí aqui a humildade. Eu não acredito que um suprime o outro. Na verdade, você vai acoplando isso. Isso vai te tornando mais humilde. E como o Lucas colocou aqui antes dele sair, esses atributos eles vão nos dando defesas, né? Então, eu tenho fé, tenho caridade, tenho esperança. Se eu agrego a humildade, isso tudo vai fortalecendo um ao outro. A gente vai ver que no final das contas, as virtudes elas se entrelaçam e se fortalecem uma com a outra quando a gente vive as virtudes, né? Então, não é questão de suprimir, mas de agregar, né? Ele agrega, faz um adendo ali e se entrelaça. A gente estava falando sobre a questão também de saber o que não é humildade para a gente entender o que é humildade, né?
tem uma passagem de escritura que é bem interessante. Eu sempre gostei dessa escritura e é interessante o modelo que a gente aprende de humildade aqui, né? Então, gostaria de ler com vocês aqui na íntegra Mateus 16. Então, acompanhem comigo aqui, eu vou ler na íntegra Mateus 16, os versículos 1 a 3. Mateus, não, desculpe. Primeiro Nef 16, versículo 1 a 3, né? Então, a gente está sabendo que primeiro Nef lá vai estar a história de Nef, mas então olha aqui, ó. E aconteceu que após ter eu, Nef, acabado de falar, meus irmãos, eis que eles me disseram, tu nos tem declarado coisas duras, mais do que somos capazes de suportar. E aconteceu que eu lhes disse que sabia haver falado coisas duras contra os iníquos, e de acordo com a verdade, eu justifiquei os justos, e testifiquei que eles seriam exaltados no último dia, e os culpados consideraram, portanto, a verdade dura, porque penetraram-lhe até o âmago. E agora, meus irmãos, se fosseis justos e estivesseis dispostos a ouvir a verdade e a segui-la, a fim de andar retamente diante de Deus, não ireis murmurar por causa da verdade e afirmar, tu dizes coisas duras. Que lição que Nef dá aqui a Lamã e Lamuel, que também pode ser nos dada agora. Lamã e Lamuel, a gente já sabe daquele episódio um pouquinho mais para trás, que Nef perguntou para eles, mas aí, vocês oraram para saber a vontade de Deus? Deus nem vai querer nos responder. Não, a gente vai orar, não. É uma não vontade, é um desejo de não fazer, é uma preguiça misturado com uma descrença, com é um negócio muito esquisito que lá a mãe Manuel tinha, e às vezes até nós temos também de vez em quando. Mas aqui lá Nef disse algumas verdades para eles. E eles falaram, opa, peraí, tá difícil esse discursinho seu aí, tá duro, né? Tá dando para ouvir não, tá legal não. Tá me chamando a atenção, tá me puxando a orelha, você tá dizendo palavras duras. E ele falou, não, eu não estou dizendo nada de duro. Estou falando que é verdade, que justifica os justos e aquilo que vai atrapalhar os injustos. Só isso. Agora, se você está disposto a ouvir isso aí e de aplicar, isso aí vai ser tranquilo, você vai seguir a verdade. Se não, você vai achar isso duro demais, não vai querer seguir e vai realmente conflitar. O que Nef está nos ensinando aqui? Ser humilde é a gente entender que haverá momentos em que as verdades vão conflitar com nossas vontades. E quando eu falo as verdades, eu estou querendo dizer não só a verdade dos mandamentos, do evangelho e das coisas, mas das situações que são colocadas na nós. Hoje nós somos convidados a ter o sentimento de ressentimento, de protestar, de lutar pelos nossos direitos, de fazer o escarcéu. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque todo esse sentimento, ele tem mais cara de rebelião, portanto, de inimizade, que é o ponto-chave do orgulho, que é contenda, oposição, que é discórdia, do que realmente o sentimento de humildade. Então, por exemplo, Joseph. Joseph foi preso injustamente na primeira vez na cadeia de Liberty, junto com seus apóstolos e tudo mais. Né? E quantos os santos sofreram? O próprio Jesus Cristo, quantas injustiças ele passou? Quantos os apóstolos sofreram injustiças? E hoje, né, na visão politizada das coisas, às vezes a gente quer tudo que seja resolvido politicamente. Então, Jesus Cristo não foi um líder revolucionário político. Longe disso. Os apóstolos sofreram sem fazer arruaças, manifestações, levantar cartazes, né? Mesmo quando eles estavam sendo presos, perseguidos, os cristãos sendo mortos, crucificados, colocaram fogo nos cristãos. Nada disso aconteceu, né? Por quê? Porque a humildade nos convida a aceitar a vontade de Deus, seja elas quais forem. Quantos apóstolos e profetas morreram nas mais drásticas situações e aceitaram seus fins, porque eles eram humildes a aceitar a vontade de Deus. Estou falando aqui que é legal, às vezes, as situações que nós nos deparamos, mas eu estou falando que
Nós não podemos negar essas verdades, né? Aí eu pergunto, a gente pode fazer a reflexão, né? E se Alma tivesse negado a morte dele? E o que deveria acontecer com ele? E se todos os profetas tivessem negado as suas situações drásticas, ruins, horríveis que passaram? E se todos eles achassem a injustiça e a humilhação que eles passaram algo tão ruim que não poderia ser aceito por eles? Hoje nós somos convidados a não aceitar a humilhação. Nós temos um pavor imenso de sermos humilhados. Nós temos uma fobia da humilhação. A gente não consegue aceitar. A gente fica a um incômodo em nós que nos leva a ser vingativos e aquilo toma o nosso ser de tal maneira que dificilmente a gente consegue, então, ter a companhia do Espírito ao sermos humilhados, porque ao passo de sermos humilhados, nós já queremos fazer a nossa vontade, porque aquilo que está acontecendo não deveria acontecer conosco, e aí toda a gente já tem um sentimento de justiçamento e de tudo mais. E a humilhação que às vezes nós podemos passar não dá a experiência necessária de nos tornarmos humildes. O mundo hoje convida a gente a não aceitar dor nenhuma, sofrimento nenhum. Só que isso tem um preço. Tem o preço da gente não conseguir lidar com essas coisas. Tem o preço, então, de o Senhor não conseguir nos ajudar, porque nós não estamos buscando a Ele nos momentos de dificuldade, nós estamos buscando a nossa própria vontade, ou a nossa própria vingança, ou soluções políticas, outras soluções e não espirituais. Então, aqui, Lamã e Lemuel acharam ruim por algumas palavras que ouviu do seu irmão Nefe, um profeta de Deus, que estava convidando a eles a serem mais humildes, a aceitarem a vontade de Deus e a ter uma disposição, às vezes, de segui-las. Então, que coisas nós precisamos ter a disposição de aceitar melhor a vontade de Deus? Que coisas nós precisamos nos tornar mais humildes para ser? Ainda só para finalizar aqui essa parte, acho que depois a gente já vai partir para o finalmente mesmo, né, Sara? Eu vou só ler aqui o comentário da Carla. Atualmente vivemos em uma época que tudo é visto e compartilhado nas redes sociais e muitos se exibem com os atos de bem que fazem. Devemos ter cuidado para não querermos apenas a glória dos homens. Exatamente. Né? A gente comentou isso um pouquinho do GH, né? A glória dos homens. Os humildes não precisam disso como combustível para fazer o bem, fazer o certo e guardar os mandamentos e seguir a Deus. Existe algo que atrapalha a nossa percepção da verdade das coisas? Uma delas é a alienação. E eu estou falando alienação no sentido conceitual, que é você ignorar a realidade das coisas, você não conseguir perceber a verdade das coisas. A humildade, ela tem um relacionamento muito grande com o reconhecimento de quem você realmente é. Ou, em outras palavras, a humildade é uma ferramenta para nós termos um autoconhecimento bem consciente. Sem a humildade, você não tem o reconhecimento de quem você realmente é. Por quê? Porque nós somos tendenciosos a supervalorarmos quem nós somos, né? Somos seres detentores de uma onipotência, uma onisciência, nós sabemos tudo, fazemos tudo, somos os bonzões, né? Ninguém sabe mais do que eu. Ou, enfim, temos em diversas áreas aí, às vezes, uma situação em que a gente se coloca como o sabichão, né? o que sabe tudo. E a humildade é aquele convite de você, quem realmente você é? Tirando esses fingimentos de quem você acha que você é. A humildade nos convida a reconhecer quem realmente somos perante nós mesmos e perante Deus. E aí, então, nós convidamos o Senhor, Deus, para nos ajudar a saber quem realmente somos. Sem isso, não dá para ser humilde. Quando nós, então, confessamos, por exemplo, é um dos maiores atos de humildade. Quando nós confessamos a Deus os nossos pecados,
ou às vezes para um líder que é necessário confessar, é uma maneira de nos humilharmos perante Deus, mostrarmos que Ele detém toda a sabedoria, a onisciência, Ele já sabe o que nós fazemos, o que nós fizemos, mas nós estamos expondo isso a Ele. E essa confissão humilhante, ela nos torna capacitados, então, de receber o perdão daquilo e de reconhecermos as nossas falhas. Se nós queremos deixar de sermos orgulhosos, se nós queremos deixar de ser vingativos, se nós queremos deixar de ser rancorosos, a humildade é o grande antídoto para isso. Então, na nossa próxima sacramental, eu faço o convite a todos nós, né? Use o sacramento realmente para ter um diálogo com o Senhor de confissão. Ali é um convite à humildade que você mesmo está se dispondo a fazer. Um outro convite a nós é que nós possamos não ter medo da humilhação. Quanto mais a gente ter medo da humilhação, menos o Senhor vai nos exaltar. Lembramos da escritura que está em Mateus, né? Os humildes serão exaltados e aqueles que se exaltarem serão, aliás, serão humilhados, né? Então, precisamos contrapor o que o mundo nos oferece. Se o mundo está nos exaltando, tem alguma coisa errada. Se nós queremos nos exaltar perante o mundo, tem alguma coisa errada. Se o mundo nos humilha, tá certo, é isso mesmo, né? Se as coisas do mundo nos oprimem, e nos faz sofrer, e às vezes nós sentimos humilhados, estamos de parabéns, porque Deus também foi. Né? Jesus Cristo, né? Na forma de Deus, como Filho de Deus, também foi. Os apóstolos o foram. Né? Nós precisamos, isso aqui é um alerta, né? Nós precisamos imediatamente resgatar uma certa maturidade emocional para lidar com o sofrimento. Porque hoje nós estamos cada vez menos capacitados de lidar com o sofrimento e pior, nós estamos nos justificando de que nós não precisamos nos deparar com sofrimentos e que a gente precisa negar esses sofrimentos. E eu repito, isso nada tem a ver com a humildade. Quanto mais a gente nega o sofrimento, quanto mais a gente acha que não precisa dele, quanto mais a gente quer se desvencilhar dos sofrimentos que a vida nos permite passar, podemos ter a certeza que somos orgulhosos porque não queremos nos tornar humildes e sofrer as penitências da vida humana, que é uma vida de sofrimento, que é uma vida de dificuldades, é uma vida onde a sua saúde tem fim, a sua vitalidade tem fim, a sua felicidade tem um contraponto com a tristeza, a sua alegria tem um contraponto com a tristeza, os tempos bons têm um contraponto com os tempos ruins, e é assim, fatiguamente, na vida de todas as pessoas. É um fato inegável. E aqueles que negam isso, achando que é possível negar, estão se auto-enganando. Portanto, nunca vão ter a possibilidade de se autoconhecer, porque a humildade não está perto dele. Então, é muito importante esse pensamento. Só para eu passar aqui para a Sara, obrigado por compartilhar, Carla de novo, Carla Regina, obrigado por compartilhar seus conhecimentos e disponibilizar esse seu tempo para nos nutrir espiritualmente. A gente que agradece, Carla, por você estar aqui com a gente. A Sara Pates. Entrei no momento certo, pois acabei de ouvir que precisava estar buscando. Poxa, Sara, isso é muito, muito, muito especial para nós. Isso cria um elo entre nós. Nos ajuda a perceber que o Espírito Santo está aqui. E que, de alguma maneira, você foi inspirado a estar aqui. E nós estamos sendo inspirados a falar algumas coisas que o Espírito Santo quer que nós todos possamos aprender, ouvir, sentir e sermos consolados. Sara? Uhum. A gente está chegando no final da nossa live, mas eu gosto muito do presidente Hinckley, né? Não sei se é porque eu apertei a mão dele quando ele foi no Rio Grande do Sul e eu vi a humildade em pessoa, né? Eu consegui tocar nele, né? E não é santificá-lo, não estou dizendo que ele é um santo, né? Ou coisa parecida, mas a gente consegue sentir quão humilde ele era e quão submisso, vamos dizer assim, ele era a Deus. E ele num discurso na conferência, ele deu alguns
alguns passos ou vamos dizer assim, algumas ideias de como a gente pode aumentar a nossa humildade, né? Como nós podemos decidir ser mais humildes. Então, ele fala assim, podemos pedir ser mais humildes, eliminando a inimizade entre nossos irmãos, nossas irmãs, entre nossos vizinhos, entre as pessoas que nos rodeiam, aceitando conselhos e repreensões. Então, como o Max falou, né? É difícil às vezes a gente ser repreendido, né? Às vezes, ao receber conselhos, se eu me acho que eu sou mais inteligente, ou tenho mais estudo, ou tenho um cargo melhor na igreja de uma pessoa que é menor, teoricamente, do que eu, né? Mas ele fala que um dos sinais, né, da nossa humildade, onde a gente pode aprender, é a gente seguir os conselhos, né? Aceitar conselhos de pessoas e repreensões. Ele diz, perdoando aqueles que nos ofendem, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis, né? Mas Cristo foi o nosso maior exemplo, né, de perdoa. Quando ele falou na cruz, né, perdoem, Pai, aqueles que, né, que eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, muitas vezes as pessoas nos ofendem, elas nos agridem, e elas não sabem o que elas estão fazendo, elas não nos conhecem, principalmente em redes sociais, né? Nunca nos viram, não sabe nada da nossa vida, não sabe nada do que quem a gente é, mas vão lá e nos ofendem só por uma opinião que a gente deu, vão lá e falam que a gente é isso, aquilo, né? E então, normalmente, ou nossos vizinhos, ou alguém da igreja, né? Ou me ofendeu por alguma coisa que eu fiz, então ele fala, podemos decidir ser mais humildes se a gente perdoar as pessoas que nos ofendem. Não é fácil, mas a gente pode pedir para Deus, e Deus pode nos ajudar. Ele fala sobre prestando serviço abnegado, né? Como a nossa igreja é uma igreja de serviço, né? A gente tem muita oportunidade de fazer isso. E quando a gente serve outra pessoa, a gente aprende a ser humilde, a gente aprende a entender o que aquelas pessoas estão passando, né? As dificuldades que elas tiveram, ou os traumas que elas tiveram. Isso faz a gente evoluir, isso faz a gente ser melhores. Servindo uma missão, né? O Max e o Lucas serviram uma missão. Meus pais agora são exemplos, né, de humildade para mim. Podiam estar viajando, podiam estar em casa sem fazer nada, com as pernas por o ar, né? Porque já são aposentados. E não, eles estão servindo uma missão. Meus pais estão servindo uma missão de tempo integral. E todos os dias ele tem que trabalhar. Minha mãe até fala, meu trabalho. Mãe, isso não é trabalho, como se fosse... Tem que bater ponto, né? Até eu brinco para ela, não é trabalho, mãe. Ela, não, meu trabalho, tem um chefe, né? Ela lida como se fosse um trabalho para ela. E eles são exemplos para mim, né? Quem serve missão, quem se dedica 2 anos, 1 ano e meio, as meninas, os casais missionários, ou agora tem missionário de serviço, né? Tem outros estilos de serviço. Isso te faz ser mais humilde, né? Servir as pessoas faz tu ter uma certa uma humildade, né? Podemos ser mais humildes indo ao templo com mais frequência, né? A gente indo ao templo, aprendendo, relembrando nossos convênios, lembrando de quem a gente, né? Com quem a gente precisa ouvir, que é realmente Deus. Isso faz nós sermos mais humildes. Confessando e abandonando nossos pecados, como falou o Max, né? A gente confessar e a gente admitir, a gente está sendo mais humilde, está realmente dizendo, Deus, tu é maior do que eu dependo de ti, né? E eu sou uma pessoa imperfeita, estou aqui para aperfeiçoamento, me aperfeiçoe, por favor. Amando a Deus, tornando-nos submissos à sua vontade e não à nossa. Então ele fala, ser humilde é reconhecer com gratidão a nossa dependência a Deus, compreender que temos constância necessidade de seu apoio. Então, quando a gente consegue, quando a gente aprende, né? Quando a gente admite, vamos dizer assim, que a gente depende de Deus, que a gente depende do apoio dele para que as coisas, para que a gente possa ter uma vida, né, de aprendizagem, uma vida de aperfeiçoamento, para que no final a gente espero que todos nós ganhemos a exaltação, a gente precisa dele. Sozinho a gente nunca vai chegar lá. E às vezes nem sozinho, sem Deus, mas também sem as pessoas que estão à nossa volta. Então, nós ajudamos, né, quando a gente é humilde, em ajudar, em ser caridoso, em ser um bom líder, em servir na igreja, né, em servir a comunidade, a gente está nos aperfeiçoando e nos
né, escalando nossos degraus para chegar lá. Eu não sou perfeita, bem pelo contrário. A humildade para mim muitas vezes é complicado, porque eu sou uma pessoa que tem umas opiniões bem fortes, eu sei. Então não é fácil às vezes eu ser humilde, ouvir outra pessoa, né, e entender o que ela está querendo me passar ou saber que ela pode saber mais do que eu. Mas é um aperfeiçoamento, né? Todos estamos aqui para nos aperfeiçoar. Esse é por isso que estamos aqui, é por isso que nascemos, né? Para nos aperfeiçoar, para aprendermos, para sermos como Cristo aprendeu desde seu nascimento até a sua crucificação, até a sua ressurreição, na verdade, né? Como ele aprendeu, nós estamos aqui também para esse aprendizagem. Então, como ir numa escola, né? Que a gente possa aproveitar todos os dias a oportunidade de aprendermos mais, a ser como Cristo, de aprendermos mais com Ele e saber que esse é o caminho, que não adianta tentarmos nos desviar, não adianta dar desculpas, que não vamos chegar no final, né? Não vamos ser vencedores no final com as nossas desculpas, mas sim nós vamos ser vencedores no final se a gente conseguir ser o máximo possível parecido com Cristo. Muito bom, Sarinha. Nós já estamos chegando ao fim. O pessoal tá já querendo ir embora. Fiquem aqui com a gente. O pessoal tá acabando. O pessoal já tá começando a debandar já. Pessoal, só para a gente encerrar, então, eu queria dizer algumas coisas, né? O humilde... Como é que eu sei se eu sou humilde? Como é que eu sei se eu sou humilde, né? É quando eu me orgulho da minha humildade. Não é isso não, né? Como é que eu sei que eu sou humilde, né? Se eu estou buscando me arrepender. A Sara falou uma outra palavrinha aí, se aperfeiçoar. Se eu amo a Deus e eu amo ao próximo como a mim mesmo, então eu amo me aperfeiçoar. Porque o amar a si mesmo tem, então, a prerrogativa de eu querer, então, me aperfeiçoar e melhorar. Então, a humildade é esse convite de um autoconhecimento, de perceber sempre as suas falhas, perceber sempre que você pode ser melhor, perceber sempre que você precisa de Deus para ser melhor. E aqui, para finalizar, 2 pontos, né? O primeiro é que a gente precisa saber, então, que o orgulho é o contrário, é o oposto, é o antagônico à humildade. E o que os apóstolos e profetas falam que o orgulho ela é, em essência, a inimizade para com Deus. Né? Então, o orgulhoso, ele é inimigo de Deus. E aí, existe o Tato Benson, que deve falar que acautelai-vos do orgulho, um dos grandes discursos dele, e ele vai falar algo que é interessante, né? Ele fala assim, que os orgulhosos são aqueles que querem que Deus concorde com eles, e que não eles concordem com Deus. Né? Eu estava conversando com um amigo meu essa semana, ou foi semana passada, enfim, acho que foi essa semana, né? E eu até comentei isso já hoje um pouquinho, né? Mas, veja, olhem para vocês mesmos, né? Nós todos possamos fazer esse exercício rapidinho agora, né? Olhem para você mesmo. Hoje, ou ontem, ou pega essa semana. Essa semana, com certeza, você teve um momento que você ficou muito alegre. Teve um momento que você ficou muito triste. Teve um momento que você ficou com muita raiva. Teve um momento que você ficou muito bravo. Teve um momento que você estava muito feliz. Teve um momento que você estava muito gente boa. Teve um momento que você não estava muito gente boa. O que eu quero dizer com isso? A gente é um ser que oscila em sentimento, em ação, diversas vezes. Tem dia que nem você mesmo se aguenta. Eu não me aguento me ver hoje. Hoje eu não quero nem conviver comigo mesmo, né? Tem dia que você, nossa, hoje eu tô tão bem e tal. Tem dia que você é gente boa, é amigo. Tem dia que você não é tão amigo assim. Então, a gente é uma pessoa, né? Todos nós somos seres volúveis, voláteis. A gente tem série de dificuldades que fazem a gente oscilar. São as situações, os momentos da vida, enfim. E às vezes, olha, apesar disso, nós queremos absolutizar, colocar absoluto como as nossas vontades sendo as melhores possíveis do mundo. Então, a reflexão nisso está o seguinte: se você é um ser volátil, se você é um ser que muda de perspectiva, de vontade, de sentimento, de jeito, várias vezes ao dia, às vezes na semana, como você quer colocar o valor da verdade de todas as coisas sendo só seu? Se você hoje tem uma vontade, amanhã você tem outra. Então,
olha como fica mais tranquila a nossa vida quando nós buscamos seguir Deus, que não muda, que é onipresente, onisciente, onipotente e não muda. A gente está fundamentado num alicerce seguro, porque é estável e não instável como somos nós. Nós precisamos perceber que nossa instabilidade convida nós a não vivermos a plenitude das coisas que nós precisamos viver. Então, só Deus nos dá a estabilidade para vivermos de acordo, para que sejamos mais felizes. Porque nós somos instáveis. Então, aqui a reflexão é: a maior maneira realmente de sermos humildes, de progredirmos nessa vida, é negarmos a nossa instabilidade no sentido, eu sei que eu sou instável, então eu não vou configurar a certeza e as verdades dessa vida, desse mundo, em mim mesmo, mas eu vou colocar num ser que detém toda a estabilidade, porque ele é onipresente, onisciente, e ele é o ser eterno e nunca vai mudar, porque ele é imutável, que é Deus o Pai. A nossa vida com certeza vai ser bem melhor. Então, aceitar a vontade divina, né? Ou seja, negar o orgulho, deixar de ser inimigo de Deus, é um grande convite à humildade. Então, para finalizar, esse ponto de que a humildade é um autoconhecimento, a gente precisa perceber isso com muita reflexão, porque a humildade vai nos tornar pessoas mais capazes de perceber a espiritualidade das coisas e de permitir com que o Espírito Santo esteja na nossa vida. Lá em Moroni 8, vai falar que nós não conseguimos sentir a presença do Espírito se nós não formos mansos e humildes de coração. Então, um coração que não é humilde, não é manso, o Senhor, ou portanto o Espírito Santo, não pode habitar. Que a gente possa perceber isso, né, nos nossos corações. Que a gente possa permitir que o Espírito Santo esteja conosco. E como é que nós vamos fazer isso? Vivendo de maneira a exercer a humildade, como foi colocado lá atrás, mesmo quando às vezes a gente não tiver essa vontade. Né? Então, essas coisas eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu sei que todos nós podemos ganhar esse atributo de Cristo e podemos realmente sermos melhores, né, a cada dia. Eu acho que, Sara, a gente já pode se despedir, né? Podemos dar um tchau aqui. Então, se você achou interessante esse conteúdo, se gerou valor para você, se agregou, se você se sentiu tocado, por favor, compartilhe isso com alguém, comenta, curte. Esse vídeo vai ficar gravado aqui no nosso Instagram. A gente também tem nossa página no YouTube, né? nosso canal no YouTube. Esse vídeo também vai para lá. Curta, compartilha, coloca no grupo da ala, coloca no grupo do amigo. Enfim, se quiser fazer recorte de trechos que a gente falou aqui, pode também, está liberado, compartilha com as pessoas. Nosso intuito aqui realmente é agregar, é poder levar o Evangelho de Cristo para as pessoas e ajudar, então, com que elas e nós possamos nos aperfeiçoar nele, que ele sim é o detentor de todo o exemplo de vida e de como nós podemos ser melhores nessa vida, o próprio Salvador Jesus Cristo. Então, nosso muito obrigado, né, Sara? O nosso tchau, até logo. Lembrando que dia 1 e 2 de abril teremos a conferência geral, então será um grande banquete aí para nós espiritual, né? Poderemos ouvir os apóstolos e profetas. Então, daqui a 2 semanas já teremos a conferência geral. Não podemos perder.